Oi, gente, ó, vamos retomar de novo essa história sobre cordel, tá bom? Vamos retomar para quê? Para que vocês entendam como é que é possível a gente ver, né, para fazer a avaliação de vocês, para que vocês entendam como é que é um cordel de verdade, para vocês terem uma ideia. Eu não vou colocar aqui como você vai fazer o cordel em si tudo, mas eu vou dizer as partes dele tranquilamente, tá bom? Coisas que a gente já viu na sala de aula comum, normalmente. A gente vai observar agora, tá certo? Então, veja bem, ó. Como fazer um cordel? Não pense que para fazer um cordel é só sair criando rimas, não. Ouviu? Então, esse tipo de literatura exige que a gente se preocupe muito com a forma. Então, se você quer fazer seu próprio cordel, preste atenção nessas dicas que eu vou passar para você, tá bom? Você vai prestar atenção nelas. Sua história, se você for fazer uma história, se você for fazer uma homenagem, se você for fazer uma crítica, se você for fazer uma reclamação, se você for fazer uma homenagem, já disse, né? Você vai ter que se preocupar com o início, com o meio e com o fim. Tem que se preocupar com isso, tá bom? Os principais temas que você pode usar, os principais temas disso vão ser, por exemplo, que você vai colocar dentro do seu folheto sobre o folclore brasileiro. Você vai falar, por exemplo, das tradições do seu lugar, você pode falar das festas que tem no seu lugar, você pode falar das festas que você gosta, você pode falar sobre muitas coisas, certo? Há também os episódios históricos do seu lugar também, da sua vida, certo? Dos episódios que acontecem na vida da sua família. Nos episódios da sua vida, você pode falar do seu batizado, você pode falar de eventos que acontecem na sua vida. Por exemplo, quando você foi à escola a primeira vez, quando você descobriu uma história do seu nome, certo? Você pode também fazer sobre episódios políticos, por exemplo, pessoas que você conheceu na política, como é que essas pessoas funcionam dentro da política, o que você entende de política. Você pode fazer isso. Você também pode falar da realidade do país, do Brasil, da Amazônia, da transposição, da construção de um calçamento na sua rua, da construção de uma nova escola, da mudança de escola, e assim pode ser sair do ensino médio para ir para o fundamental, ou do fundamental para ir para o ensino médio, sair do ensino médio para ir para a universidade. Você que vai escolher, certo? As transformações também da escola, né? Como é que elas aconteceram, né? Todos esses temas são retratados seguindo uma métrica, seguindo uma rima. A linguagem do que você escreve pode ser, como você for escrever, a preocupação dentro do seu, como é que eu posso dizer, do seu cordel, não é em colocar palavras grandiosas, palavras cheias de significados, não. Ela tem que ter o significado que você compreende, que você entende. E você vai escrever de uma forma como se você estivesse conversando com um amigo seu, estivesse conversando com sua mãe, com seu amigo íntimo, com seu amigo que é vizinho, com alguém muito conhecido seu. É como se você estivesse dizendo para ele a sua história, tá certo? Você pode até colocar assim, uns toquezinhos assim de ironia, querendo que ele tente entender o que você disse. Você pode colocar aí também um pouquinho de humor para ver se ele ri do que você está falando, tá bom? Essa é a preocupação principal que você tem que ter, tá bom? E isso é muito marcante dentro do cordel, certo? Nós temos aqui, ó, literatura de cordel. Imagine se seu mundo, em frações de segundo, fosse tudo rimado. Improvisado, talvez, pode ser animado. Aqui você conhecerá o cordel, vindo da cultura nordestina, da escrita ou das falas. A gente te ensina. Tá vendo? A gente aí tentou fazer, eu pegar para vocês aí alguma coisa que desse esse mote, né? Essa história, né? Da coisa rimada. Fora essas regras, o que vale mesmo para como fazer um cordel é a sua imaginação, a sua criatividade, certo? Faça de conta que você agora vai se transformar num cordelista, certo? E esse cordelista está aí dentro de você, tá bom? Então, você vai tentar verificar como é que você constrói esses versos. E
Claro, vai responder umas questõezinhas sobre esses versos na avaliação que você vai fazer, tá bom? Eu estou revendo isso tudo para que você repense o que você estudou sobre cordel, tá bom? Pense na história que você deseja contar e coloque uma pitada de humor, uma pitada de audácia, né? De construção assim bem interessante. O legal é que o cordel possibilita fazer folhetos em diversos temas, sejam eles de tema do cotidiano, seja o tema romântico ou até mesmo voltado para o público que abarca as crianças, né? Pode ser infantil, né? Cabe a você decidir o que é que você deseja fazer. Agora, como é que é a estrutura do cordel? Né? Um cordel, gente, o poema de cordel, ele é escrito em forma de rimas, acompanhado de algumas ilustrações. Tá? Eu posso ilustrar com imagens, eu posso ilustrar com pensamentos, certo? Eu posso fazer toda uma forma melódica, né? O cordel é a divulgação das tradições populares. Além da arte, além de ter uma grande importância para a manutenção das identidades locais e das tradições literárias de cada região. O cordel tem isso, tá bom? Agora, como é que é a divisão ou a formação assim do cordel? Qual é a métrica dentro do cordel? Ele tem uma sequência rítmica, certo? E dialetos tradicionais da cultura sertaneja, ou seja, você vai usar as palavras que você costuma ter no seu dia a dia. Se você diz rumbora, você vai botar lá no cordel rumbora, certo? Vamos que chegou a hora, você vai dizer rumbora, tá? Tu tá rendo? Tá rendo. É assim que você vai escrever. Se você fala desse jeito, você escreve desse jeito, tá bom? Porém, você tem que pensar o seguinte, que os versos se apoiam na regra de métrica de quantidade de sílabas. Ele se aproxima da métrica de oitavas, com 8 estrofes ou 8 versos, certo? Com 7 sílabas em cada um. Se eu for fazer oitavas, eu vou pegar dessa maneirinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou pegar desse jeito aqui, ó. Vou lhe contar uma história da minha terra natal. É o caso bem conhecido e tem um valor cultural. O local do ocorrido é nossa praça central. Veja que aqui eu tenho vários versos, né? Ó, aqui eu tenho a primeira estrofe, tá? Aqui eu tenho a segunda estrofe. E eu vou tendo aqui outras estrofes. Tá vendo aqui, minha gente? Ó, várias estrofes, tá? Só que essas estrofes aqui, todas elas foram construídas com 6 versinhos. Ó, aqui é um versinho, tá? Aqui é um outro versinho. Aqui é outro. 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Aí eu tenho mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, se eu for contar tudo aqui, eu vou ter aí a presença de 6 versos em cada estrofe dessa. Aí eu tenho, ó, uma estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes, 4 estrofes, assim por diante. Vou contar, 4 e 4 dão 8 estrofes aqui, né? São oitavadas, né? Então, voltando para cá, nós temos, ó, a estrutura se aproxima de oitavas, com estrofe de 8 versos. Lá só tem 6 versos, mas eu posso colocar 8 versos? Posso. E as sílabas são quase sempre de 7 sílabas, quando eu faço de 6 versos, certo? Cada estrofe, elas são geralmente de 7 sílabas. Como assim, professora? 7 sílabas assim, ó. Vou lhe contar uma história, tá? Certo? Vou lhe contar, aí contar uma história. Ó, deu quantas sílabas aí? 7 sílabas. Sim, professora, quer dizer que o ria não entra? Não, não entra. O ria não entra porque ele não é sílaba tônica. E por ele não ser sílaba tônica, ele não conta, tá? Ó,
Minha terra natal. Tá vendo? Deu 7 sílabas ou não deu? Deu, pronto. Já contei aí para vocês verem, tá? Então, são 6 versos em uma estrofe. Cada verso tem 7 sílabas. Então, eu tenho aí a presença da métrica de um cordel. A menor métrica de um cordel, tá bom? Eu posso também ter a quadra? Posso. Eu posso ter uma quadra nos versos do cordel. Lá tem 6 sílabas. Aliás, 6 versos. Mas eu posso ter 4 versos, tá? E nesses 4 versos eu vou fazer a mesma coisa. Hoje não é muito utilizada pelos cordelistas, porém, essas estrofes de 4 versos ainda são muito utilizadas em outros estilos de poesia. Na poesia sertaneja, na poesia matuta, na poesia caipira, na embolada e em outros. A quadra, ela também vai ser usada com 7 sílabas, tá? Agora, qual é a estrutura métrica do cordel? A estrutura métrica do cordel é aquela que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Que cada estrofe é formada por 6 versos e cada verso deve ter 7 sílabas poéticas, que é chamado de heptassílaba, ou medida nova, tá? A medida velha era 5 sílabas, tá? A medida velha. A medida nova são 7 sílabas, tá? E eu vou ter o seguinte, como é que eu vou distribuir as rimas? Da maneira que você está vendo aqui, não é chá não, tá? É X, A, X, A, X, A. Ou seja, os versos 1, o verso 3, o verso 5, ó, verso 1, verso 3 e verso 5, eles não precisam rimar entre si. Já os versos 2, 4 e 6 precisam rimar entre si. Vamos olhar lá. Vamos olhar lá no exemplo. Aqui eu tenho, ó, história, não rimou com conhecido, nem rimou com ocorrido. História não rimou com eles. Porém, a palavra natal, cultural e central rimaram. Olha aí, ó, natal, cultural e central. A mesma coisa acontece aqui, ó. Verdade, cidade e sociedade. Rimou entre eles. Nessa mesma proporção, ó. Segundo verso, quarto verso e sexto verso. Eles rimam entre eles. Já os versos 1, 3 e 5 não rimam entre eles. É essa também a medida, tá bom? É assim que acontece. Que é o que eu estou dizendo aqui para vocês. A cestilha, que foi essa que eu acabei de mostrar para vocês. Cestilha por quê? Porque eu tenho 6 versos, certo? E aconteceu exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. Qual é o tipo de rima utilizado na literatura de cordel? Essa que eu acabei de dizer, né? No caso da literatura de cordel nordestino, faz parte da tradição do gênero o uso de rimas consoantes, que são essas rimas que eu acabei de mostrar para vocês. O cordel pode ser dividido em quintilhas, ou seja, 5 versos. Pode? Ele pode ser dividido em 4 versos, por que não pode ser dividido em quintilha? Pode sim, em 5 sílabas sim, ou em 5 versos sim. Em cestilha, que foi o exemplo que eu dei, 7 sílabas também. O quadrão ele é mais requintado, é mais forte, né? Eu posso também fazer na medida do martelo. A medida do martelo é essa, ó. 10 sílabas. Em cada estrofe ter 10 sílabas. Gente, que desculpa. Em cada verso ter 10 versos. Ou em cada estrofe ter 10 versos. Ixi Maria. É grande, né? Porém, a cestilha é a mais conhecida. E é uma estrofe ou estância de 6 versos de 7 sílabas, sendo o segundo, o quarto e sextos versos rimados. Eu acabei de dizer isso para vocês, né? Como saber quantos versos tem cada estrofe? É simples, acabei de dizer, né? Você vai pegar e fazer aquilo que eu mostrei para vocês. Pegar e fazer isso aqui, ó. Olhar os versos, né? Olhar cada verso aqui, ó. Que eu pego aqui. Peguei aqui, ó. Aqui é um verso. Aí eu vou para o próximo. Eu pego o outro verso, ó. E vou vendo, ó. Para falar da origem desse acontecimento, eu proponho uma viagem para a gente voltar no tempo.
foi mais ou menos 1 ano antes do meu nascimento. Tá vendo? Ou seja, eu tenho o acontecimento que rima com tempo, que rima com nascimento. Certo? Aí é assim que eu faço, para poder você saber. Lembrando que eu passei para vocês esse texto, A Praça do Jacaré, do Davi Rocha, né? O Wagner Davi Rocha. Eu passei para vocês também sobre esse aqui, pois é da Pedra do Urubu que eu vejo as maravilhas que Brejo Santo revela, né? Da Flávia, né? Da Flávia, deixa eu lembrar como é que é o nome dela, Flávia Nonato, né? Esse daqui, do Wagner Davi, que é Rosa e Tonheiro, o namoro do casal que morreu sem casar, certo? Eu vou perguntar para vocês sobre o que é apresentado neste cordel, quais as características que tem nele, sobre a estrutura dele. Eu vou perguntar se palavras do seu conhecimento, do significado dessas palavras. Eu vou perguntar se tem valor cultural lá dentro. Eu vou perguntar qual é o sentido desse texto em relação ao contexto, está dentro de quê? Do valor cultural, do valor sentimental, como é? Você vai ter que identificar isso. Eu vou também observar o que é que está sendo tratado no texto, qual é a finalidade dele e onde é que ele foi publicado. Pode perguntar sobre isso? Posso. Também tem esses outros 2 poemas aqui, ó, que é o poema da Consciência Negra, do Braulio Bessa, e do Mano Brown, que são racistas otários, que eu mandei para vocês. Então, tratem de estudar de novo todos eles, porque vocês vão ter eles para a gente estudar outra vez, tá bom? Para estar na avaliação de vocês.